Hi, my dear student. Welcome to our virtual English class. Learn English with teacher Walmir Sabino. And if you need some information, you can send me an email. My email address is professorwalmer@gmail.com. professorwalmer@gmail.com. And my WhatsApp number is 991321478. So now let's study English with real tests. The first test is about the opening ceremony, the Olympic Games, okay? And we are going to use a text by CNN. The text is Opening Ceremony, Rio is ready to make history as Olympic Games begin. Agora, você vai acompanhar o texto, pode fazer pausa quando achar necessário para fazer as suas anotações. E lembre-se, é importante também que você pratique a sua pronúncia. Portanto, faça pausas, repita em voz alta e volte ao texto. Essa é uma maneira muito legal que eu encontro de ensinar para vocês inglês de uma forma natural, com o inglês real, the real life. O texto que acabou de ser postado pela rede CNN sobre a repercussão da abertura dos Jogos Olímpicos aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Então pegue o seu notebook, o seu caderno, ou então abra um arquivo no Word, no editor de texto, para você ir tomando nota das dicas que vão ser dadas a partir de agora. Vamos ao texto. Rio de Janeiro, CNN, Rebirth and Regeneration. That was the message behind a vibrant opening ceremony that heralded the start of the Rio 2016 Olympics. From supermodel Gisele Bündchen tribute to the girl from Ipanema to the promise of an athlete's forest to be planted after the games. Brazil's big night saluted the country's past and pointed towards a greener future. A day of protests against the hosting of the games gave way to a night of pageantry at the Maracanã Stadium, albeit on a budget on a tenth the size of the equivalent in London 4 years ago. Agora vamos ver como está a sua compreensão no inglês, seu reading comprehension. Então, acompanhe comigo a leitura do texto agora, fazendo a versão para o português. Rio de Janeiro, CNN, esse é um texto da CNN. Rebirth, que é renascimento, né? Como você deve imaginar. Regeneration, é regeneração. That was the message behind a vibrant opening ceremony. Esta é uma mensagem depois da abertura, a cerimônia de abertura, a vibrante cerimônia de abertura. Heralded. Herald é um verbo e a gente traduz ele como marcou com pompa. Então, a abertura da cerimônia das Olimpíadas no Rio de Janeiro foi vibrante e marcou com pompa. Ou seja, eles começam o texto enaltecendo, elogiando a abertura que nós realizamos aqui no Brasil. From supermodel Gisele Bündchen's tribute to the girl from the Ipanema to the promise of an athlete's forest to be planted after the games, Brazil's big night saluted the country's past and pointed toward a greener future. Vamos por parte. From supermodel Gisele Bündchen's, então, para a supermodelo Gisele Bündchen, tribute to the girl from Ipanema, o tributo, a homenagem, a música Garota de Ipanema, to the promise of an athletes, prometeu aos atletas forest to be planted after the games, que uma floresta será plantada depois dos jogos, e vocês viram essas cenas na televisão, os atletas pegando as sementes e colocando então dentro dos receptáculos adequados, porque após os jogos serão então plantadas essas sementes, deixando essa floresta dos atletas para o futuro como legado. Brazil's Big Night saluted, a grande noite do Brasil, né? Saluted, que o Brasil saudou, saluted means, saudou, homenageou. The country's
past and pointed towards a greener future. Então, homenageou atos, ações, coisas específicas da história do nosso passado, mas também que nos leva a visualizar, nos direcionar a um futuro mais verde. Greener é mais verde do que. A day of protest against the hosting of the games gave way to a night of pageantry at the Maracanã Stadium, albeit on a budget only tenth the size of the equivalent in London 4 years ago. Dia de protestos contra a organização dos jogos, hosting, aqui se traduz como organização dos jogos, né, of the games, gave away pode ser traduzido como deu lugar, gave away to a night of pageantry. Pageantry significa pompa. At the Maracanã Stadium, no estádio do Maracanã, albeit, embora, on a budget on tenth the size of the equivalent in London 4 years ago. Esse on tenth significa 10%. Então, 10% do equivalente ao que foi gastado em Londres 4 anos atrás. E aí, como você está se saindo até agora? Acompanhando a leitura, né? Lendo o texto e ouvindo o áudio, você está conseguindo reconhecer os sons? Você está conseguindo, pelo contexto, entender a ideia central do texto, apesar de uma série de palavras e expressões novas que apareceram aqui? Então, vá fazendo suas observações, as suas anotações, e agora vamos para o próximo parágrafo. These first ever Olympic Games in South America will go from Brazil to the entire world. International Olympic Committee President Thomas Bach told the crowd. Aqui nós podemos ver estes primeiros Jogos Olímpicos na América do Sul. First ever. First ever significa pela primeira vez. Os primeiros jogos. Essa expressão first ever é bem interessante, significa primeira vez. Será no Brasil para todo mundo. Presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, told the crowd, disse a multidão. Crowd significa multidão. With the Olympic Games as a catalyst, you have achieved in just 7 years what generations before you could only dream of. You have transformed the city of Rio de Janeiro into a modern metropolis and made it even more beautiful. Com os Jogos Olímpicos como catalyst, como catalisador, como se fosse assim, colocar lenha na fogueira para aumentar o fogo. Como Jogos Olímpicos como catalisador, you have achieved, vocês conseguiram, in just 7 years, em apenas 7 anos, what generations before, o que gerações antes de vocês, you could only dream of, só poderiam sonhar. You have transformed the city of Rio de Janeiro, vocês transformaram a cidade do Rio de Janeiro into a modern metropolis and made it even more beautiful. Vocês transformaram a cidade do Rio de Janeiro numa metrópole moderna e fizeram dela, esse it significa ela, a cidade do Rio de Janeiro, mais bonita. A cidade do Rio de Janeiro já é uma cidade maravilhosa e, segundo o texto, ela foi agora transformada numa metrópole moderna e ainda mais bonita. Our admiration for you is even greater because you managed this at a very difficult time in Brazilian history. We have always believed in you. Muito interessante essa parte do texto, que ele diz assim, a nossa admiração por vocês is even greater, só fez aumentar, greater, maior, aumentando, great já é grande, grandioso, greater, aumentando ainda mais, maior do que, because you managed this at a very difficult time in Brazilian history, porque vocês têm administrado, têm manejado, têm contornado, têm se adaptado. Existem várias maneiras que a gente poderia usar aqui
para fazer uma versão do texto, mas ele quis dizer que nós temos administrado esse tempo difícil de dificuldade na história do Brasil. We have always believed in you. Nós sempre acreditamos em vocês, se referindo a todas as dúvidas que foram levantadas pela comunidade internacional de que nós não seríamos capazes de fazer as Olimpíadas aqui no Brasil. E nesse texto, nós aqui estamos fazendo um estudo da língua inglesa. Eu não estou aqui fazendo uma reflexão política sobre o fato. Eu estou pontuando que o Thomas Bach, que é o presidente do Comitê Olímpico Internacional, ele nos parabenizou pela capacidade que tivemos de, apesar de todo momento difícil do país, conseguirmos realizar os Jogos Olímpicos. E ele faz isso citando as gerações que vieram antes de nós, as gerações anteriores, quando ele diz assim, generations before. Mas à frente do texto, ele continua, during his speech, Bach also paid tribute to the refugee team which will compete in Rio under the Olympic flag. Falando bem pausado, que vocês possam entender bem. Vou repetir. During his speech, Bach also paid tribute to the refugee team which will compete in Rio under the Olympic flag. During his speech significa fala, discurso. Bach also paid tribute, pagar tributo, literalmente, mas a gente traduz como homenagear. Então, Bach homenageou os time de refugiados que irá competir aqui no Rio de Janeiro e que fará isso debaixo da bandeira olímpica. Continua no nosso texto. We are living in a world where selfishness is gaining ground, where certain people claim to be superior to others. He said of the Olympians representing displaced people across the world. Here is our Olympic answer. E nós encontramos algumas palavras bem interessantes aqui nesse parágrafo. We are living in a world, nós vivemos num mundo where selfishness, onde o egoísmo is gaining ground, literalmente ganhando terreno, ou seja, o egoísmo está aumentando cada vez mais, as pessoas estão egoístas. Where certain people claim to be superior to others. Claim significa alegar, onde pessoas alegam serem superiores às outras. É interessante o uso do verbo claim, ele não está afirmando, ele está dizendo que essas pessoas alegam. É um texto muito bem escrito e ele foi bem pensado, bem planejado e do ponto de vista linguístico está muito bem estruturado. He said of the Olympians representing displaced people across the world. Então, aqui você tem, he said, ele disse, the Olympians. Olympians é outra maneira que se usa para dizer os atletas olímpicos, os olímpicos, mas a gente traduz como os atletas olímpicos, representado por pessoas displaced. Fica bonito, inclusive, traduzir isso para o português. O displaced são pessoas desterradas, deslocadas, desterradas no sentido de que elas foram exiladas, elas estão fora da sua terra natal, do seu país. Por isso que a palavra em inglês é displaced, sem lugar, desterradas, sem terra em português. É um português bonito, um português culto. Here is our Olympic answer. Aqui está a nossa resposta olímpica. President of the organizing committee, Carlos Nussmann, delivered an impassioned tribute to Rio and urged Brazilians to embrace the games. O presidente do Comitê Brasileiro, Carlos Nussmann, delivered an impassioned tribute, fez um tributo apaixonado ao Rio, and urged. O verbo urge significa pedir, mas não é simplesmente fazer um pedido, é pedir com fervor, pedir com intensidade, clamar. Então, Carlos Nussmann, o presidente do Comitê de Organização dos Jogos do Rio, clamou, pediu com fervor, urged Brazilians to embrace the games, que os brasileiros abracem os jogos. Our dream is for the Olympic city to be transformed by the games, he said. This marvelous city is the perfect city. Let's live our dream together and stay together when circumstances challenge us.
In the name of all Brazilians, I welcome the world. Rio is ready to make history. O nosso sonho, our dream, is for the Olympic city to be transformed by the games. Que a cidade olímpica seja transformada pelos jogos. He said, ele disse, this marvelous city, essa cidade maravilhosa, o Rio é assim conhecido, is the perfect city, a cidade perfeita. Let's live our dream together. Vamos viver o nosso sonho juntos. And stay together. E ficar, permanecer juntos. When circumstances challenge us. Diante das circunstâncias desafiadoras. Quando as circunstâncias nos desafiarem. Uma boa tradução é: nós vivamos o nosso sonho juntos e permaneçamos juntos diante das circunstâncias desafiadoras. In the name of all Brazilians, em nome de todos os brasileiros, I welcome the world. Rio is ready to make history. Eu dou as bem-vindas ao mundo. O Rio está pronto para fazer história. Vamos agora para o próximo parágrafo. Brazil's interim president, Michel Temer, spoke briefly to the crowd to officially open the Olympics, but he was greeted by boos for a section of the crowd, reflecting the dissatisfaction of the Brazilian people with the government. Bem, nessa parte aqui, nós podemos entender claramente porque existem dados, informações aqui que são conhecidas nossas, da nossa realidade. Então, o presidente interino do Brasil, Michel Temer, falou briefly, falou rapidamente to the crowd, para a multidão, to officially open the Olympics, fazer a abertura oficial dos Jogos Olímpicos. But he was greeted by boos. Mas ele foi saudado por vaias, ele foi recebido por vaias. É interessante essa palavra. Boo é a onomatopeia. A onomatopeia é quando nós tentamos escrever em letras sons que fazemos. Por exemplo, o gato mia. Qual é o som do gato miando? Da vaca. Então, a vaia tem um som característico. Em inglês se diz boo. Inclusive é um verbo, o verbo vaiar. To boo. Então, was greeted by boos. Foi recebido por vaias. From a section of the crowd, que aqui nós podemos traduzir como parte da arquibancada. Crowd significa povo que está lá, multidão. Mas a section of the crowd, a melhor tradução seria então parte da arquibancada, parte do povo. Reflecting the dissatisfaction of the Brazilian people with the government, que refletindo a insatisfação do povo brasileiro com o governo. The lightning of the Olympic cauldron followed, with the honor going to Vanderlei Cordeiro de Lima, a former runner who led the marathon at the 2004 Games until he was attacked by a spectator. He eventually finished third. E nesse trecho nós temos algumas palavras bem interessantes. Por exemplo, a palavra cauldron não é uma palavra muito comum, mas se você teve a oportunidade de assistir os filmes de Harry Potter, ou mesmo ler os livros em inglês e prestou atenção, você vai se lembrar dessa palavra. O cauldron é isso mesmo que você está pensando, é o caldeirão. Por quê? Porque aqui no Brasil, diferentemente dos outros países que sediaram os Jogos Olímpicos, nós não acendemos uma pira olímpica, mas nós acendemos um caldeirão. O formato é diferente, o tamanho é diferente. Então, the lightning of the Olympic cauldron followed. O autor do texto diz então que a luz do caldeirão olímpico foi acesa e quem teve a honra de fazê-lo, with the honor going to Vanderlei Cordeiro de Lima, a former runner. Runner, como vocês devem imaginar, significa corredor. Mas a palavra former é bem interessante, porque a palavra former é um dos sinônimos possíveis para a palavra ex. Então, ex-boyfriend, o ex-namorado, ex-wife, a ex-esposa. Então, o former funciona também como essa ideia de algo que era, mas não é mais. Porém, não se pode dizer former boyfriend, former girlfriend. Se usa o form de uma maneira mais culta e geralmente para título, alguma profissão,
alguma coisa mais específica. A former runner who led the marathon, aqui encabeçou, que estava na liderança da maratona dos Jogos de 2004 until he was attacked, até que ele foi atacado por um espectador. E agora vem outra palavra interessante, que é eventually. Eventually não significa eventualmente. Eventually significa terminar, acabar. He eventually finished third. Ele acabou chegando em terceiro. Former tennis star Gustavo Kuerten brought the flame into the stadium and passed it on to ex-basketballer Hortensia Marcari. Then de Lima took center stage. Former tennis star, então, o ex-atleta, a ex-estrela do tênis, Gustavo Kuerten, brought the flame into the stadium, levou a chama para dentro do estádio e a passou, passed it on to, e a passou para a ex-jogadora de basquete, ex-basketballer, Hortensia Macari. Then de Lima took center stage. O center stage significa o centro do palco. E o took, nesse caso aqui, é o verbo chegar, como ele chegou. Então, took center stage, chegou ao centro do palco. Quando ele está falando aqui do de Lima, ele está se referindo, então, ao Vanderlei, que foi até o centro do palco, foi a personalidade, então, naquele momento mais famosa, porque a ele coube acender, então, o caldeirão olímpico. Let's go to the next paragraph. Reports earlier Friday suggested that football legend Pelé was too fragile to take part, while the opening sequence of the ceremony included a nod to Gambiarra, the Brazilian talent, for making something great out of most nothing. Public anger Friday focused on the level of spending on the games. Against this backdrop, the ceremony's director, Fernando Meirelles, whose most famous work is the 2002 film City of God, was keen to spread a message of conservation. Esse parágrafo começa com uma expressão bem interessante, que é reports earlier, que é uma expressão própria do jornalismo. Então, deve ser traduzida para a nossa língua portuguesa como segundo informações, segundo nota, reporters early Friday suggested that football legend, e aqui nós temos uma coisa específica do inglês britânico, porque como um texto da CNN, quem escreveu, mesmo a CNN sendo americana, mas ela tem correspondentes por todo o mundo, então o autor do texto é um britânico, ele usou a palavra football, ele não usou a palavra soccer, né? Vocês bem sabem que nós dizemos soccer para o nosso futebol, que é jogado nos Estados Unidos, mas o mesmo futebol que é jogado aqui no Brasil recebe um nome diferente no inglês britânico, que é o football, né? De onde vem a nossa versão em português, né? Futebol. Então ele diz que a lenda do futebol, legend, Pelé was too fragile to take part. Pelé estava muito debilitado para participar. Was too fragile to take part significa isso. Estava muito frágil, estava muito debilitado. To take part, para tomar parte, para participar. While the opening sequence of the ceremony included a nod to Gambiarra, é uma pérola desse texto. Nós podemos traduzir a seguinte maneira: a cerimônia incluiu uma aceitação, digamos assim, porque o nod significa aquele movimento que fazemos de balançar a cabeça em concordância. To Gambiarra. E é tão interessante porque ele colocou a palavra entre aspas, que é como deve ser colocada qualquer palavra estrangeira num texto,
porque ele não conseguiu ou não quis, e realmente seria difícil mesmo de fazer a tradução da palavra gambiarra. Então, ele colocou logo em seguida, the Brazilian talent for making something great out or almost nothing. O talento brasileiro de fazer algo grandioso, não fazer nada. Ele tenta, ainda meio sem muito sucesso, traduzir o significado da palavra gambiarra, que é o nosso jeitinho brasileiro, encontrar uma maneira de fazer as coisas, de fazer aquela apresentação sem gastar tanto, usando outros recursos, substituindo por outras coisas. Então ele usou esse termo bem específico utilizado aqui no Brasil, gambiarra. Against this backdrop significa pano de fundo, cenário, the ceremony's director, Fernando Meirelles, o diretor da cerimônia, Fernando Meirelles, whose most famous work is the 2002 film City of God, cujo o trabalho mais famoso é o filme Cidade de Deus, de 2002, was keen to spread a message of conservation. Keen é um adjetivo em inglês bem interessante e significa que alguém é muito hábil. Então, was keen, que o diretor, Fernando Meirelles, foi muito hábil to spread a message of conservation, para espalhar, para divulgar uma mensagem de preservação. Tenham cuidado, conservation é um false friend, é um falso amigo, não é conservação. Significa preservação, e nesse caso aqui, preservação ambiental. Let's go ahead. And describing the final rehearsal as a disaster, Meirelles and games organizers will be relieved that festivities went off without a hitch. Rehearsal significa ensaio. Então, ensaio final foi descrito como desastroso, como um desastre. Meirelles and games organizers, os organizadores de jogos, will be relieved, né? Se sentiram aliviados that festivities went off without a hitch. Went off significa começaram, tiveram início. Went off, começaram. Vem do verbo go off, que é o verbo que a gente usa assim para disparar o alarme de um carro, por exemplo, disparar o alarme de um relógio. Então, deram início, tiveram início without a hitch, sem nenhum problema. Hitch aqui significa problema, intercorrência. As if to reinforce the green ethos of the ceremony, it came to a close with a floral recreation of the Olympic rings. Prior to the 11,000 plus athletes parading into the stadium, it was revealed each of them would plant a seed that would form a forest at the Radical Park in Deodoro, containing different species for each of the 207 competing nations. Prior aqui significa antes. Então, antes do que os mais de 11 mil atletas. Veja como é que a gente diz mais de 11 mil. 11,000 plus. Você coloca esse plus aí ao lado do numeral e vai significar mais do que aquele numeral. Mais de 11 mil atletas parading into the stadium, né, caminhando, desfilando para dentro do estádio. It was revealed that each of them would plant the seed. Que os atletas plantaram as sementes que formarão uma floresta no Parque em Deodoro, que contém diferentes espécies das 207 nações competidoras. Giselle threatened to steal the show when she strutted
across the arena floor with the world's highest earning supermodel admitting it was the longest catwalk I will ever walk. In an Instagram post prior to the ceremony, I am humbled and honored to be part of this historic moment for my country, she added. I believe that the unit is the key to create a world filled with kindness, gratitude, peace, and love. Gisele threatened to steal the show. Ameaçou roubar o show, literalmente. When she strutted, quando ela passeou, esse strutted é walk, caminhar, mas não é simplesmente caminhar, andar. Ela se deslocou com elegância, ela chamou a atenção ao andar, passeou across the arena floor, através do piso, do chão, da arena, with the world's highest earning supermodel, a mais bem paga supermodelo, admitiu que essa foi the longest catwalk. Catwalk aqui é passarela. É interessante essa palavra em inglês, porque significa passarela para modelos e tem a ver com a forma com que as modelos andam, né? A posição que elas colocam a perna, uma projetando a frente da outra no sentido transverso, que lembra a movimentação dos gatos. Então, catwalk, the longest catwalk I will ever walk, a mais longa passarela que eu andarei. In an Instagram post prior to the ceremony. Ou seja, essa frase foi encontrada no Instagram da Gisele, que ela postou logo antes da cerimônia. I am humbled and honored to be part of this historic moment for my country. Então ela se sente lisonjeada. Esse humbled significa lisonjeada. Eu estou lisonjeada e honrada por fazer parte desse momento histórico do meu país. I believe that the unit is the key to create a world filled with kindness, gratitude, peace and love. Eu acredito que a união, e aqui é interessante porque no próprio texto diz assim, I believe that the unit, mas nós não usamos esse artigo the na frente do unit. Eu acredito que a unidade é a chave para criar um mundo cheio de bondade, gratidão, paz e amor, disse Gisele. The show is the work of 35,000 professionals and roughly 12,000 volunteers. It featured 12 samba schools and required 5,500 costumes. Brazil's flag bearer was modern pentathlete Yanni Marcus, who led the home team into the Maracanã Raptors welcome, with the hosts bringing the Parade of Nations to a close. The Russian team was led into the stadium by flag bearer Sergei Tetikhin, who is on the men's volleyball team. The show is the work of 35,000 professionals and roughly 12,000 volunteers. It featured 12 samba schools and required 5,500 costumes. Brazil's flag bearer was modern pentathlete Yanni Marcus, who led the home team into the Maracanã Raptors welcome, with the hosts bringing the Parade of Nations to a close. The Russian team was led into the stadium by flag bearer Sergei Tetyukhin, who is on the men's volleyball team. Trabalharam no show 35.000 profissionais e aproximadamente 12.000 voluntários. A festa apresentou 12 escolas de samba and exigiu 5.500 costumes. Costumes significam fantasias, as roupas usadas pela escola de samba. Flag significa bandeira, bear, portar.
Então, Brazil's flag bearer, a porta-bandeira brasileira, was modern pentathlete, a atleta do pentatlo moderno, Yanni Marques, que liderou o time da casa, né, a equipe anfitriã, the home team, para a entrada no Maracanã, to a rapturous welcome, uma ruidosa bem-vinda, with the hosts bring the parade of nations to a close, encerrando a abertura, né, da parada das nações. The Russian team was led into the stadium by flag bearer Sergei Tetyukin, who is on the men's volleyball team. O time russo foi capitaneado pelo porta-bandeira Sergei, que é um dos atletas do time de voleibol masculino. The 271 Russian athletes out of an original entry list of 389 who walked into the stadium were unofficially cleared to take part in the games on Thursday. The Court of Arbitration for Sport is still deliberating on several appeals from Russians seeking to overturn doping bans. E chegamos ao último parágrafo do texto, que assim diz: os 271 atletas russos, de uma lista original de 389, que entraram no estádio, só tiveram a sua autorização oficialmente permitida na quinta-feira. The Court of Arbitration, a Corte Arbitral for Sport, is still deliberating on several appeals from Russians seeking to overturn doping bans. A Corte Arbitral ainda está deliberando vários recursos, apelos dos russos que foram acusados de terem, então, consumido drogas, terem feito uso de doping. Well, people, esse foi o texto sobre a abertura dos Jogos Olímpicos, como foi vista pela CNN. Eu espero que tenha sido um excelente exercício, uma maneira diferente de você estudar inglês, que você tenha feito várias anotações, que você tenha feito pausas para ouvir novamente e repetir as palavras, e que você continue se desenvolvendo e crescendo nesta linda aventura do saber, que é aprender a língua inglesa. Okay? So, my name is Walmir Sabino. I'm an English teacher, and it was a pleasure to stay with you until now. For more information, you can send me an email. My email address is professorwalmer@gmail.com, and my WhatsApp number is 991321478. See you around!